magia sobre nós, e o caos criativo nos faz atuar sempre. Para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Exu tranca a rua das encruzilhadas. Eu havia prometido em um vídeo anterior, que eu falei sobre o Exu tranca a rua das almas, e então eu falei que eu ia gravar aqui toda uma série sobre os Exus tranca-ruas, e hoje chegou a vez do Exu tranca-rua das encruzilhadas. Eu me sinto honrado, porém com uma grande responsabilidade sobre os meus ombros, porque eu caminho com esse Exu já tem um tempo muito bom, e no decorrer do tempo desse vídeo aqui, vocês vão descobrir, assim como eu descobri, a influência desse Exu na nossa caminhada, nos dando direção e nos cobrando, então, um intelecto melhor para entender a Quimbanda, para entender os nossos caminhos. Então, esse tão famoso tranca-rua das encruzilhadas. Quando falamos de encruzilhadas e falamos sobre o reino dos cruzeiros, nós temos aí então uma pequena dificuldade para entender qual é a função do cruzeiro. Qual é a função da encruzilhada? Porque são reinos que estão tão próximos e estão tão coligados, assim como o reino da Calunga Maior está tão coligado com o reino das matas. Então, essa parceria muito forte que tem o Exu tranca-rua das encruzilhadas com o cruzeiro. Quando falamos de encruzilhadas, nós falamos de caminhos que se cruzam, nós falamos então de encontro conosco mesmo, de encontro com os nossos deuses. Falamos também sobre as trajetórias, que caminhos nós vamos seguir após passarmos pela encruzilhada. Então, passar pela encruzilhada é algo decisivo. Você precisa decidir para onde você vai. Se você não decidir na encruzilhada para onde você vai, então você vai passar por um processo que eu não desejo para ninguém, da qual o Exu tranca-rua das encruzilhadas, ele vai então visitar os seus caminhos, dificultar a sua evolução espiritual e colocar sobre você uma certa inércia. Sabe aquela coisa que você caminha, mas você de fato não caminha direito? Você pode até chegar a algum lugar, mas você chega cheio de defeitos. Você faz as coisas mais ou menos. Você não se entrega. Por quê? Porque você está vivendo o aspecto negativo do Exu tranca-ruas. Então, se ele não tiver de bem com o seu médium, ele vai então atacar o seu intelecto, a sua compreensão sobre o caminho. Ele vai trazer uma preguiça de aprimoramento intelectual, uma preguiça de aprender mais sobre a Quimbanda e vai tornar você um médium mais ou menos. Então, o tranca-rua das encruzilhadas, ele traz isso. E uma surpresa interessante sobre o Exu tranca-rua das encruzilhadas é que ele trabalha também no campo sentimental. As amarrações da vida, os adoçamentos na vida. Afinal, o tranca-rua das encruzilhadas trata de encontros. Ele está, então, nos caminhos da vida, nas trajetórias da vida. Por que não está no campo sentimental e no campo amoroso? Então, ele trabalha também nesse aspecto. Mestre, eu posso fazer amarrações e adoçamentos com o Exu tranca-rua das encruzilhadas? Pode sim, porque ele cuida dos encontros, os encontros na encruzilhada. Quando falamos de tranca-rua das encruzilhadas, também outra coisa que temos que prestar bastante atenção é que ele não aceita nada mais ou menos. Porque ele tem um poder dinâmico. Ele se assemelha à carta de tarô do imperador,
um poder dinâmico, um poder de evolução. Então, ele é muito rápido naquilo que ele faz. Então, para acompanhar esse Exu, viu? É complicado. Ele é severo com seus médios. Diga lá eu, né? Sobre esse ser tão severo, mas ao mesmo tempo tão interessado na nossa evolução. Ele tem prazer na nossa evolução. Esse tranca-rua das encruzilhadas, ele se liga ao Exu Rei das 7 encruzilhadas, que é o chefe, né? O poderoso chefão do reino da encruzilhada, o Exu Rei das 7 encruzilhadas, assim também como a poderosa senhora, a Pombogira das 7 encruzilhadas. E dentro desse reino das encruzilhadas está então o Exu Tranca-Rua das encruzilhadas e a Maria Padilha das encruzilhadas coordenando um sub-reino. E existe uma parceria, como eu falei para vocês, sobre o cruzeiro. Então qual é a ligação? Quando os Exus das almas, eu vou citar aqui um exemplo, o Tranca-Rua das almas, morre alguém, ele vai buscar o espírito dessa pessoa para o cruzeiro. Mas quem conduz de uma forma energética esse caminho até aquela alma são os Exus da encruzilhada. É o Exu Tranca-Rua das encruzilhadas, entre outros, que vão então fazer com que esse Exu Tranca-Rua das almas possa alcançar esse espírito e trafegar por esse caminho da encruzilhada até chegar no pé do cruzeiro. No pé do cruzeiro, então, esses Exus serão, ou esses espíritos, serão direcionados para o mundo astral. Enquanto que os Exus das encruzilhadas têm esse poder do caminho, de fazer com que os Exus se associam, se caminham. O poder do cruzeiro está no portal entre os mundos, entre o mundo físico e o mundo astral, para a questão de avaliar os espíritos, direcionar esse espírito para o mundo astral. Lembrando que o cruzeiro é um acesso de entrada, mas também é um acesso de saída. Quando o espírito está pronto, quando o Exu está pronto, quando a Pombogira está pronta, então esses Exus do cruzeiro vão liberar esse espírito e vão passar pelo cruzeiro para trafegar nesse mundo aqui. Mas quem fará esse trabalho? Quem fará essas estradas, essas vias por onde esse novo espírito vai trafegar? São os espíritos da encruzilhada. Então, o Tranca-Rua das encruzilhadas, ele tem acesso, então, ao pé do cruzeiro, para poder fazer esse tráfego, essa movimentação. Lembrando que também os Tranca-Ruas, eles são aqueles que vigiam as oferendas, né? Você fez uma oferenda para os Exus, eles vão lá vistoriar essas oferendas, porque eles vão encaminhar suas preces, as suas rezas, entendeu? Ao lugar determinado, ou ao local determinado. Então você está vendo que sem esses Exus das encruzilhadas, não há movimento, não há resposta de preces, de rezas. E também não há resposta dos espíritos ao nosso favor, porque esse dever pertence aos Tranca-Ruas das encruzilhadas e aos espíritos da encruzilhada. Então, se eu quero ser ouvido pelos Exus, eu preciso então estar muito de bem com esse espírito, eu preciso entender um pouco desse espírito, eu preciso entender de encruzilhada, eu preciso entender de associações entre os reinos, porque essas vias, esses caminhos das encruzilhadas, eles vão interligar, eles vão ligar os reinos, os sub-reinos, os seus grandes reis e rainhas, os seus sub-reis,
as suas sub-rainhas, e eles vão fazer uma movimentação. Eles então são os Exus que trazem o movimento. Agora, eu já me deparei com situações nessa vida, através dos jogos, que as pessoas evocaram esse espírito sobre a vida de certas pessoas, e eles trazer para que eles possam trazer inércia. Então eu vi que havia uma certa inércia na vida dessa pessoa, e ali estava o peso da mão do tranca-rua. Então, rapidamente, o que nós temos que fazer? Agradar esse espírito para tirar a inércia do caminho dessas pessoas. Então, esse espírito, ele é um espírito que deve ser sempre lembrado, no entanto, ele é famoso, né? Quem nunca ouviu falar de tranca-rua, né? Tranca-rua das almas, tranca-rua das encruzilhadas, entre outros trancas-ruas que nós vamos falar dele aqui, né? Então eu espero que você nos acompanhe nessa grande série falando sobre os poderosos trancas-ruas. Eu me lembro que em um determinado tempo na minha vida, eu precisava tomar uma decisão, e foi numa encruzilhada que eu conversei com as entidades para pedir caminho. Eu não entendia muito bem de encruzilhada. E hoje eu penso na coincidência, entre aspas, que foi numa encruzilhada que eu falei assim, eu não posso ser mais o mesmo. Eu preciso parar de ser uma pessoa derrotada e me tornar uma pessoa de sucesso. Eu preciso desafiar a minha timidez, eu preciso desafiar a minha inércia, eu preciso dar um jeito no meu intelecto, na minha evolução espiritual. Eu preciso crescer, eu preciso chegar a algum lugar. Porque, na verdade, o tranca-rua das encruzilhadas, quando você dá essa oportunidade para ele, ele faz com que você questione o seu caminho. Questione a sua vida sentimental, as oportunidades, o seu trabalho, a forma que você está vivendo, até onde você pode ir com a sua evolução espiritual. Então, esse bate-papo aqui que nós estamos tendo é muito importante. Eu sei que muita gente precisa ouvir isso que eu estou dizendo, porque você precisa cansar da vida, sabe, que você está vivendo. Mudar de patamar. Abrir todo um acesso às várias oportunidades. No entanto, eu acho interessante que o Exu tranca-rua das encruzilhadas, né? As pessoas o comparam muito com o Exu Onan, Senhor dos Caminhos, com o Exu Bara, né? O povo da rua, porque o tranca-ruas das encruzilhadas é o povo da rua. É aquele que traz o sucesso para dentro da sua casa. É aquele que filtra as situações para trazer o melhor até a sua casa. Então ele é o povo da rua. Rua fala de oportunidades. Rua fala de movimentações, de novidades. Mas eu preciso entender que esse Exu é severo. Médios do Exu tranca-rua precisa de vez em quando pensar na vida. Se você estiver negativo com esse Exu, você vai estar na inércia, mas você não vai perceber. Você não vai ter um pingo de vontade de ter uma evolução melhor. Você não vai ouvir as pessoas. Só você não vai ver a situação que você está vivendo. Porque o Exu tranca-rua das encruzilhadas, ele vai fazer com que você não enxergue a sua situação tão ruim que você está vivendo. Espiritualmente, você não consegue mudar, você não consegue fazer projetos, você não consegue evoluir, porque esse Exu, ele tem acesso às movimentações e às trajetórias da vida, ele vai te barrar.
E ele vai te cegar e você vai passar por essa vida sem vivê-la de fato. Então, hoje você precisa questionar quem é você. Hoje você precisa questionar sobre a vida. Que diabo você está fazendo da sua vida? Quem é você nesse caminho? O que Exu precisa mais de mim? Será que eu sou um bom médium? Será que eu sou um bom quimbandeiro? Será que nesse caminho da quimbanda eu estou realmente abraçando o meu caminho? Será que eu estou lúcido? Eu estou vivo para compreender o que Exu deseja? Eu me lembro novamente da carta do louco. Então, quando o louco ele encontra, né, com o imperador, a figura do pai, a figura dinâmica, é um encontro com o despertar. É um encontro com um exemplo de viver, de boas decisões, de responsabilidades. Então, o Exu tranca-rua das encruzilhadas, ele leva você, que é o louco no caminho do tarô, para encontrar com o imperador, com poder dinâmico, com poder de decisão, com poder de articular as ideias, com poder de despertar, de fato você ir para a encruzilhada e lá você sentir alguma coisa. Porque quando você está negativo com esse Exu, você vai estar na encruzilhada, mas você vai estar cego. Você não vai ver o que Exu está querendo te falar. Você não vai enxergar. Por quê? Porque tranca ruas. Esse ser que abre os caminhos, destranca os caminhos, destranca os seus conhecimentos, mas ele também, bota você numa caixinha, porque você ignorou as mensagens desse Exu. Então ele te bota na caixinha. E o tempo passa, a vida vai prosseguindo e você vai ficando para trás. Espiritualmente, como médium, na sua evolução, mas apenas você não enxerga que você está sendo derrotado a cada dia na encruzilhada. Porque a encruzilhada é vida para as pessoas que sabem ouvir, mas ela é a morte para os desavisados. Ela é a morte para as pessoas que não enxergam qual é o seu verdadeiro papel como quimbandeiro. Esse Exu, assim como o tranca-rua das almas, que eu alerto vocês sobre eles. Eu não quero fazer igual aquele outro mestre, não, que falou que se você receber os 7 facadas, você sai matando os outros. Se você receber Maria Navalha, você vai passar navalha no pescoço dos outros. Se você receber Maria Quitéria, você vai dar tiro nas pessoas. Então, o tranca-rua, o que vai acontecer? Né? A parte negativa que ele pode conceder aos inimigos do médium, mas a ele próprio, se ele não perceber que ele não está despertando na encruzilhada, é causar então essa inércia espiritual. E está tudo bem. Está tudo bem. Todo mundo à sua volta vai observar que está faltando algo, que você não evolui, mas você não vai enxergar que você não está evoluindo. Você está na cegueira desse ser. Então, a melhor coisa a fazer é você, então, evocar as forças desse espírito, fazer uma baita oferenda para ele, com dendê, com uns bife mal passado no dendê, acebolado, um uísque de boa qualidade, charutos de boa qualidade, oferecer para ele uma pipoca estourada no dendê com pimenta, e você vai pedir esse Exu
para sacudir a sua inércia, para fazer você enxergar na encruzilhada, porque você é um cego na encruzilhada. Mas isso você tem que desejar, você tem que querer, para que então esse Exu possa atuar na sua vida. Eu me lembro de uma certa pessoa que me procurou e havia um feitiço na vida dessa pessoa para que trazesse sobre a vida dele inércia. A vida da pessoa estava parada. Foram anos a vida dessa pessoa parada, estagnada. Quando eu joguei, estava lá o tranca-rua, não o tranca-rua da encruzilhada, mas o tranca-rua das almas estava lá, que também nesse caso tem o mesmo papel de trazer inércia. Estava ali segurando a vida da pessoa. E com o tranca-ruas das almas é pior ainda. Porque ele afeta o sentimento, ele dá depressão. Sabe, ele vai atacar o seu sentimento, deixar sua alma frágil, na inércia. Então, o que vai acontecer com esses médiuns? Eles vão ter que procurar uma ajuda, sabe? No psicólogo, eles vão ter que fazer alguma coisa, porque com tranca-rua das almas não se brinca nessa questão. Ele fecha os caminhos, mas ele também ataca o sentimento. Agora, o tranca-rua das encruzilhadas, além de atacar o seu emocional, ele vai atacar os seus caminhos. Ele vai atacar os seus caminhos. Então, se você é médium desse Exu, a partir de agora, eu quero que você pense numa coisa. Olha para dentro de si e faça as seguintes perguntas. Será que eu estou sendo um médium perfeito? Perfeito, pessoal, ninguém é perfeito. Eu falo perfeito o seguinte, que se enquadra naquilo que o tranca-rua deseja. Será que eu estou andando conforme as energias desse Exu? Porque o Exu, esse Exu tem muito mais para você daquilo que ele tem dado. Ele quer mais. E esse Exu não está de brincadeira. A partir do momento, na encruzilhada, que eu conversei com esse Exu e falei, olha, chega para mim, eu quero ter uma vida melhor, a minha vida começou a mudar. Então esse Exu é dinâmico, esse Exu não está de brincadeira. Então se hoje, se agora, você encaminhar para uma encruzilhada, ah, mestre, eu não tenho como fazer essa oferenda hoje, vá para uma encruzilhada e fala para esse Exu, pede licença a ele e diz assim, Exu tranca-rua das encruzilhadas, eu preciso encontrar mim mesmo. Sabe por quê, pessoal? Porque quando você está cego na encruzilhada, você evita de olhar para os seus abismos, você evita de olhar para dentro de si. Por quê? Porque você sabe que lá dentro não tem coisa boa. Então, a pior luta que nós enfrentamos na nossa vida é encarar o nosso próprio eu, os nossos próprios abismos. Então, esse Exu, o seguinte, ele fecha você e te dá um medo para que você não tenha acesso aos seus próprios abismos. Mas se você não encontrar os seus abismos e você não enxergar de fato quem é você por dentro, sentir as dores, porque olhar para dentro de nós é dolorido, mas se você quer ser curado disso, precisa doer, porque você precisa olhar para dentro de si, sentir que precisa mudar, e o processo sim é dolorido, porque ninguém gosta de se encarar, ninguém gosta de ver os seus próprios defeitos, de ver os seus próprios erros, ninguém gosta. Mas é na encruzilhada que ou você olha para dentro de si, ou você fica cego e você não cresce. E as coisas que você ganha picadinhos. Não se pode brincar com essa entidade. Com ele, ou você está com ele, ou você não está. Ou você entenda o processo, ou você olha para dentro de si e viva, ou você ignora os seus próprios abismos e você morre. E todo mundo sabe que você está perdendo. Poxa, todo mundo sabe. Só você que não vê que você está perdendo. Então é hora de ir para a encruzilhada. Eu sempre falo para os meus discípulos
que na vida nós vamos para a encruzilhada sempre. Porque na encruzilhada que eu encaro os meus medos. É na encruzilhada que eu olho para dentro de mim. É na encruzilhada que eu tenho que me reconhecer. Então tem momentos na vida que certas coisas você ignora e você leva para o reino do cruzeiro, você leva para o reino das almas, você leva para o reino da lira, mas de repente o Exu tranca-rua das encruzilhadas, ele vai falar assim, olha, tem muitas coisas que você deixou para trás. Vai lá na encruzilhada, né? Passa por um processo de olhar para dentro de si, que não é fácil. Uma vez, pessoal, eu passei um trabalho para que as pessoas olhassem para dentro de si. E depois disso, muitas pessoas saíram da casa, saíram da quimbanda. Saíram. Por que que saíram? Porque elas ignoravam os seus abismos. Então, na magia, temos procedimento, no caminho da quimbanda, também no luciferianismo, nós temos procedimentos para que você se auto-observe, para que você se auto-olhem. Tá? Porque quando eu falo de encruzilhada, eu falo, né, também de tranca-ruas, eu falo também de Hecate, eu falo de olhar para dentro de nós, para só assim, então, a gente poder alcançar a verdadeira liberdade, porque se você não olhar para dentro de você mesmo, corrigir algumas coisas que não estão legais, você não alcança a bendita liberdade. E isso impede você de ser um verdadeiro luciferiano. Quando você não se encara, quando você não vai se autoanalisar, porque você vive se auto-sabotando, é claro. Então, quando você não percebe isso, você morre lentamente, mas você não percebe. E aí, você não pode dizer que é um luciferiano. Por quê? Porque você está evitando de olhar para dentro de si. Todo luciferiano tem que se auto-encarar. Tem que olhar para os seus abismos. Tem que deixar a luz de Lúcifer iluminar cada parte escura da sua vida para que você possa trazer à tona os seus fracassos, as suas mentiras, as suas enganações. Ah, mestre, quer dizer que nós vamos ter que ser santos, então? Pessoal, eu estou dizendo mentir para si próprio. Se auto-enganar, se auto-sabotar. Viver em um mundo da onde você mente para você, você se auto-ilude, você se auto-sabota. Então, isso não faz de você um luciferiano. Por quê? Porque você nega a eficácia da luz de Lúcifer em seus labirintos psíquicos, em seus labirintos mentais, em suas escuridões que você ousa a cada dia deixá-las no escuro. Então, nesse momento, pare e pense. Vá para a encruzilhada. Pede licença ao chefe, ao rei, o Exu rei das 7 encruzilhadas, e a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas, e pede ao Exu tranca-ruas que você quer renascer na encruzilhada, porque na encruzilhada você encontra com você, e você encontra com seu daimo pessoal, você reencontra com o seu Exu tutelar, você reencontra a sua divindade perdida, manchada e adulterada. Então, na encruzilhada, você se autorrepara, você se autoconserta e você encontra o verdadeiro caminho. Então, o Exu rei da encruzilhada, a Pombogira, rainha das 7 encruzilhadas, a Maria Padilha das encruzilhadas, o Exu tranca-rua das encruzilhadas espera por você nas encruzilhadas da vida. E você precisa encarar a si próprio, encarar esses seres e reencontrar então a sua verdadeira essência. Então eu termino esse vídeo deixando essa mensagem para você,
do Exu Tranca-Rua das Encruzilhadas. Que você possa guardar aquilo que eu estou falando hoje. Se você esquecer determinado momento de quem é você, volte aqui nesse vídeo para que você olhe para dentro de si novamente, repita o processo de olhar para dentro de si. E antes que eu termine esse vídeo, eu falei sobre essa poderosa oferenda que você pode fazer na encruzilhada. Se você então se preparar melhor, você vai levar então uma farinha de mandioca amarela. Já feito então aquela farofinha, aquele padezinho, tá? Com uma cachaça boa, com uísque bom, com azeite de dendê, né? Óleo de dendê, uns bifezinhos, né? Não, bifezinho não. Uns bifes grandes, né? Bons mesmo, mal passado no dendê com cebola. Bota em cima aí desse padê. Oferece então um uísque bom para esse Exu, um charuto, né? Se você quiser levar vela, leva velas metade bicolores, né? Metade vermelha, metade pretas. E ali você vai ter uma conversa com esse Exu. Tá? Faça isso, que eu sei que você vai ter sucesso. Então eu desejo que você se reencontre, eu desejo que você então olhe para os seus medos, para os seus abismos. Eu desejo que você reencontre novas oportunidades. Eu desejo que você se reencontre sentimentalmente, intelectualmente, espiritualmente, como médium. Eu desejo que você saia da encruzilhada renovado, pronto para uma nova vida de caminhada e para uma nova vida de grandes descobertas. Um abraço para você e até a próxima. Oi pessoal, eu terminei o vídeo falando sobre o Exu Tranca-Rua das Encruzilhadas e aí eu cometi um equívoco e eu falei, nossa, eu tenho que corrigir. Só que aí, pessoal, foram 32 minutos. Imagina eu regravar isso tudo para corrigir uma coisa que eu disse. Eu falei que o Tranca-Rua das Almas, né, e o Tranca-Rua das Encruzilhadas, eles atacam o sentimento e os caminhos. Então ficou assim, eu acho, tipo assim, mestre, como que foi isso? Né? Se eu falar a mesma coisa de um e do outro, não. Então assim, o Tranca-Rua das Almas, ele vai atacar mais os seus sentimentos, porque alma tem a ver com sentimentos, né? Então, quando ele atacar alguém, vai dar depressão, ansiedade, a pessoa vai se sentir assim, tipo, perdida em si próprio. É claro que ele ataca um pouco os caminhos, né? Mas o forte dele é mais o sentimento. Enquanto que o Tranca-Rua das Encruzilhadas, ele vai atacar os seus sentimentos, mas ele vai atacar mais os seus caminhos, viu? Estou corrigindo aqui, porque senão, sabe, regravar tudo por causa disso, e o meu tempo está bem escasso, tá, pessoal? Só uma correção aqui. Obrigado a todos.